pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Eu fiquei um pouco afastado nos últimos meses, né, por conta de um problema que eu tive mesmo no computador. Ainda estou, né, mas então vou tentar fazer da maneira mais clara possível e mais rápida possível também, porque enquanto meu computador não estiver arrumado, eu não consigo editar muito bem os vídeos. Mas enfim, o livro da vez vai ser então o The Picture of Dorian Gray, ou Retrato de Dorian Gray, né, publicado em 1890, Oscar Wilde, né? Bem, junto com o romance em si, eu também li essa biografia dele, que não é a biografia oficial, né, do Oscar Wilde, porém foi uma biografia escrita pelo próprio filho dele. Então aqui tem bastante coisa que a gente pode conversar sobre a vida do autor, além da sua obra, né? Outra coisa também, o meu objetivo não é fazer julgamentos morais em relação especialmente à vida do Oscar Wilde, mas também não posso deixar de expressar algumas opiniões aqui que eu acabei tendo, não somente do romance, da leitura do romance, mas também da leitura da biografia do Oscar Wilde. O Oscar Wilde ele nasceu em Dublin, né, numa família de intelectuais, e ele foi poeta, romancista, embora o Retrato de Dorian Gray foi o único romance que ele escreveu, e foi especialmente dramaturgo, né? Por isso que a gente vai encontrar muitas metalinguagens na obra do Oscar Wilde, especialmente obras do próprio William Shakespeare. Bem, o Oscar Wilde, ele foi um escritor do final, ele era de uma escola literária, na verdade, que surgiu no final do século XIX e abarca um pouco também o início do século XX, chamada decadentismo. Então, ou seja, como o próprio nome diz, decadência, né? Então, todos os escritores desse período, eles tinham uma visão de mundo extremamente pessimista, enfim, né? O Oscar Wilde, ele foi um cara que ele foi da sarjeta para o sucesso e do sucesso para a sarjeta. Ele morre aos 46 anos, completamente falido, depois de ter tido uma vida completamente regrada a sucesso e tudo mais, e completamente sozinho. Bem, em 1884, o Oscar Wilde ele está no estúdio, né, de, de arte, e tem um pintor lá chamado Basil, isso na vida real. Eles estão pintando um rapaz, assim que o quadro fica pronto, né, o retrato, o Oscar Wilde ele questiona, né, ele fala, nossa, mas que homem, né, que rapaz bonito e tudo mais. E aí ele lamenta o fato, né, do rapaz ficar velho, né? E aí o próprio pintor acaba falando, nossa, como seria interessante se os retratos ficassem, envelhecessem ao invés da própria pessoa, né, do humano. E exatamente esse momento, né, vai dar a ideia para a construção desse livro aqui, que é o Retrato de Dorian Gray. O Oscar Wilde, então, vai dar o nome desse pintor, dessa história, o protagonista, né? Então vai se chamar Basil também esse pintor. A história já começa, na verdade, com o Dorian Gray, né, sendo pintado por esse pintor chamado Basil. E aí nós temos então um personagem aqui que ele é como se fosse um alter ego, né, do Oscar Wilde, que é o Lord Henry, né, que assim que vê aquele retrato fala, nossa, que rapaz incrível, que rapaz bonito, eu quero conhecê-lo, né? Então a gente percebe que esse artista e todo mundo assim na história vê o Dorian Gray como esse personagem extremamente belo e não é uma beleza normal, é uma beleza tipo grega, né? Todo mundo, inclusive tem uma certa paixão desse pintor com o Dorian Gray e tudo mais. Quando o Dorian Gray ele conhece o Lord Henry, então a gente percebe por que esse artista ficou com medo, né? Porque o Dorian Gray, além dele ser muito bonito, ele era muito inocente. Quando ele conhece o Lord Henry, que é um cara que detesta qualquer tipo de ideia moral, de valores, inclusive ele é adepto daquela filosofia chamada filosofia do prazer, né, que a pessoa ela tem que desfrutar de todos os prazeres da vida sem se importar com as consequências. E aos poucos a gente percebe que esse personagem, né, essa amizade de Lord Henry e Dorian Gray acabam corrompendo um pouco a própria personalidade do Dorian Gray. Então, através do personagem do Lord Henry e também do personagem do Dorian Gray, a gente vai vendo o completo repúdio que o Oscar Wilde tinha ao conservadorismo, né, que havia na sociedade vitoriana do século XIX, né, na Inglaterra vitoriana, que de fato era um período de muita imposição moral, né? E aí, então, quando o próprio Dorian Gray ele acaba se deparando com o retrato, parece que ele toma uma consciência da sua própria beleza. Aqui na página 34, por exemplo, vejam só como que vai rolar esse pensamento, né, essa reflexão dele sobre si mesmo, né? Ele fala assim, olha, que coisa profundamente triste, murmurava Dorian Gray, os olhos fixos no retrato. Sim, profundamente tristes. Eu ficarei velho, aniquilado, hediondo.
Esta pintura continuará sempre fresca. Nunca será vista mais velha do que hoje, neste dia de junho. Ah, se fosse possível mudar os destinos, e se fosse eu quem devesse conservar-me novo e essa pintura pudesse envelhecer. Por isso eu daria tudo. Não há no mundo que eu não desse, até minha alma. Nesse momento a história começa. Quando ele faz essa reflexão, ele fala, é isso que ele falou agora, meio que um pacto rola ali, né? Então, desse momento a gente começa a perceber que o próprio Dorian Gray não envelhece, passa a não envelhecer mais. Todas as calamidades, né, machucados, ferimentos que ele faz, acaba acontecendo no corpo dele, não é ele que se fere de fato, sim, é a imagem, né, do retrato do que acaba sofrendo essas mazelas. Então, ao longo do livro a gente vai vendo que desse quadro, né, esse retrato belo que o livro começa, ele termina uma coisa monstruosa, velha, demoníaca mesmo. Então, a ideia do livro eu achei muito legal. A gente vendo esse trecho do livro, né, percebe-se que o próprio Oscar Wilde tinha uma preocupação muito grande, né, com a vaidade, com a beleza, e tinha um completo repúdio a tudo que era feio, a tudo que não fosse belo, muito típico, né, dos gays. E o Oscar Wilde, assim, ele tinha, a vida dele foi muito estranha, vamos pensar assim. Por exemplo, a mãe dele era uma esquerdista, uma revolucionária. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Marion Zimmer Bradley, né, das Brumas de Avalon. Ela queria ter um menino, e ela queria ter uma menina, na verdade. Ela não teve uma menina, né? E então ela obrigava o filho a se vestir como menina. Então o Oscar Wilde teve um momento da infância dele que ele foi obrigado a se vestir como menina. Vejam só essa foto aqui, a câmera vai mostrar bem. Então, por isso que ele tinha as concepções dele sobre a sexualidade e tudo mais eram muito, muito delicadas, assim, para se entender. Vendo, né, lendo a biografia dele também, a gente percebe que desde a escola ele já tinha uma certa dificuldade em lidar com as coisas masculinas, sempre gostou muito de poesia, né, dos clássicos e tal. Outra questão também que a gente não pode desconsiderar, né, é que ele adorava o catolicismo, então ele tinha uma paixão muito grande pela Igreja Católica, o que eu acho um pouco contraditório vindo de alguém que combatia tanto o conservadorismo. Então, um dia ele viaja também para a Itália, ele se encanta, né, pela arte sacra, só que ele, né, o que não é estranho, ele acaba se encantando mesmo pela arte grega, né? Então, lembre-se dos deuses gregos, né, como que os gregos, eles idolatravam a beleza, né? Você vê pelos próprios deuses e tal. Uma outra questão também é porque, assim, o Oscar Wilde, ele teve um momento da vida dele que ele foi hétero, né? Ninguém se sabe ao certo. Ele sempre foi um cara muito afeminado, enfim. Ele acabou se envolvendo, acabou se casando, tendo filhos, inclusive o filho dele, né? Que escreve essa biografia. E através do personagem do Lord Henry, a gente começa a perceber mesmo como que era a visão de mundo do autor, né, do Oscar Wilde. Então, na visão desse personagem, o homem deveria desfrutar de todos os seus prazeres, por mais primitivos que fossem, dar vazão aos seus instintos, né, sem não ter o mínimo comprometimento, né, com o outro, enfim. Então, você que tem, por exemplo, algum colega, parente gay, você não, né, veja se você encontra alguma analogia em relação a isso. Será que os gays daquela época são muito diferentes dos de hoje, né? Oscar Wilde, por exemplo, para mim, ele diz muita coisa. Outra questão também é que aqui no retrato de Dorian Gray, eles fazem muita apologia à infidelidade, né? Tanto a sexualidade, né? A orgias, a prática de orgias, mas também a infidelidade. Quantos gays fiéis você conhece, né? Preste atenção nos seus amigos, por exemplo. Essa questão da fidelidade fica muito evidente porque há um momento aqui que o Dorian Gray ele vai conhecer, né, uma atriz, que inclusive ela interpreta várias personagens shakespearianas e tal. E eles se apaixonam e o Dorian Gray resolve se casar com essa personagem, né? E aí você percebe que todos, Lord Henry, o pintor, né, o Basil e tal, todo mundo fica assim, pô, como você vai entregar, você é um cara tão belo, tão lindo, né? Como que você vai se entregar a uma só pessoa, né? A gente percebe várias críticas em relação ao próprio casamento em si. E você percebe também que existe uma paixão, além do pintor com o Dorian Gray, do Lord Henry com o Oscar Wilde, com o Dorian Gray, né? Você percebe assim que existem momentos que eles têm ciúmes uns dos outros,
eles fantasiam também coisas uns com os outros, então a homossexualidade aqui é uma coisa muito marcante, né? Isso porque eu li a versão, não é a versão integral, né? Essa versão aqui é censurada. Tem a versão integral, né? Que foi até inclusive proibida na época, foi um livro odiado. Inclusive o próprio retrato de Dorian Gray vai ser uma das provas que irão acusar, né, o Oscar Wilde de prática de sodomia, né? Na época, lembrando, na sociedade vitoriana do século XIX, a prática de homossexualidade ela era um crime, né? Ela era um crime contra o Estado. Então, o real livro, né, ele, se não censurado, ele serviu como prova para poder incriminar o Oscar Wilde de prática de sodomia. Então, vejam só, na visão do Lord Henry e de demais personagens, o casamento ele é uma instituição fadada ao fracasso, né? Então a gente percebe por que esse livro foi tão odiado, além da questão da homossexualidade em si. E além dessa questão de casamento, aspectos morais, o Dorian Gray, o Oscar Wilde, perdão, ele vai criticar muito também a hipocrisia da sociedade da época, né? Especialmente a sociedade que era mais rica e tudo mais. Então, e se engana quem pensa que a razão pelo qual o livro foi censurado foi somente a questão da homossexualidade, por exemplo. O tratamento do personagem, né, o Dorian Gray, por exemplo, não vou falar muito para não dar spoiler aqui, mas eu vou já deixar claro que trata-se de uma tragédia digna shakespeariana, assim, né? Então, o casamento não termina muito bem. E a gente percebe, então, que a questão do quadro, né, do retrato, além do quadro passar a envelhecer, além do quadro passar a sofrer as mazelas, né, que acabam afligindo o Dorian Gray também começa a se tornar uma pessoa ruim, né? Então, por exemplo, tem cenas aqui que personagens queridos, né, para ele acabam morrendo e ele tipo, dane-se, não tô nem aí, eu vou pro teatro hoje à noite, é isso que importa. Então você percebe que o quadro, conforme o quadro vai envelhecendo e o Dorian Gray permanece eternamente jovem, né? A famosa fonte da juventude que todos nós, pelo menos a grande maioria, gostaria, mas também essa questão interna da personalidade do Dorian Gray começa a mudar. A minha crítica principal, assim, em relação ao Oscar Wilde, porque você sabe que a vida dele, como eu falei, ela foi muito complicada, essa questão da sexualidade. Então teve momentos ali que ele se envolveu com mulheres, outras vezes com homens e tal. Que de fato aconteceu que no final da vida dele, ele só se envolveu com homens mesmo, né? Então assim, mas teve algumas mulheres que ele se apaixonou. Por exemplo, uma das suas pretendentes na época, antes dele se casar, foi uma escritora, se não me engano, que ela acabou recusando o pedido de casamento do Oscar Wilde para aceitar o pedido de casamento do Bram Stoker, né, do escritor do Drácula. E assim, né, depois que ele se casa, aí ele, engraçado isso, né, ele resolve soltar a franga mesmo, tem filhos e tem um momento que ele larga toda a família, larga a mulher, os filhos, que é o pior, e o dinheiro que ele conseguia com as suas obras, ele passava então a, a custear, né, o estilo de vida com esses homens que ele estava se envolvendo, sem dar a devida atenção à família, né, aos filhos pelo menos, né. Então, assim, tem uns aspectos da vida do Oscar Wilde que eu olhei e falei, gente, repugnante. Então a gente vê no retrato de Dorian Gray que o Oscar Wilde bebeu muito dos mitos gregos, especialmente o mito grego de Narciso, né? Foi aquele deus que se apaixona por si mesmo de tão belo que era. E outra questão também, né? Mais do que isso, essa obra me lembrou muito Frankenstein, da Mary Shelley, né? Porque aqui a gente vai começar a perceber também que depois que o Dorian Gray percebe, né, essa magia que acontece com o retrato e o quão ele tá ficando uma pessoa ruim, o quanto, enfim, ele se torna um monstro, no fim, assim, daquele ser belo, inocente que ele foi no início do livro, ele se torna um monstro, ele vai cometer várias barbaridades aqui. Para quem não leu, lembre-se, por exemplo, de Frankenstein de Mary Shelley ou do Médico e o Monstro do Stevenson. A obra caminha mais ou menos pela mesma pegada que os protagonistas dessas obras acabaram cometendo, né? Então ele começa a entender que o quadro se torna um problema, né? E ele começa a esconder esse quadro de todo mundo, tanto que o segredo dele é esconder esse quadro, não deixar que ninguém veja, né? Tanto que depois de 18 anos ele volta, todo mundo fica, pô, né? Mas como é que você não envelheceu? Como é que você tem a mesma aparência ainda? E cadê aquele quadro, né? Então o quadro se torna um problema. A questão aqui é que ele vai, na verdade, terminar essa história completamente doido, né? Ele é totalmente perdido. É, E assim, o final é muito triste. O final ele realmente é muito triste, só que me deixou também uma dúvida. É que eu não posso conversar isso com vocês, senão eu vou acabar dando spoiler, mas
quem já leu a história pode entender o que eu estou falando. A última página, na verdade, me deixou uma dúvida em relação a se de fato o retrato foi uma ilusão da cabeça do Dorian. Basicamente é isso. Foi uma leitura que eu gostei bastante, né? É aquele famoso caso que nós temos que separar a obra do autor, né? A arte do artista. Mas assim, a ideia eu achei muito interessante, os questionamentos, né, que o próprio autor traz aqui, embora eu não concorde muito com algumas visões do escritor, é interessante. Lindo, eu achei muito interessante, né? As questões de beleza, tempo, né? É muito interessante. Mas é aquele famoso caso, né? Dividir, tentar separar a arte do artista, que nem sempre é uma tarefa fácil. Bem, gente, então é isso. Esse ano eu tô aparecendo menos por aqui por conta da minha pós-graduação e também por conta da escola, enfim, tô com muita coisa para fazer. Então eu tô tendo pouco tempo, na verdade, tanto para ler, porque minhas leituras estão muito focadas nas leituras da pós-graduação, mas também por conta de todas as tarefas que eu tenho. Só que sempre que eu puder eu vou trazer o vídeo aqui, e se Deus quiser também nas próximas publicações minhas aqui eu vou trazer um vídeo de melhor qualidade, porque como estou totalmente sem computador agora, meu computador deu pau assim total, então vai demorar um pouco. Mas é isso, agradeço desde já a todos vocês, muito obrigado por ficarem até aqui, até o próximo vídeo e até mais.